O que é que vocês entendem por frações? Frações, na verdade, são partes que representam o todo. Então, um exemplo, se eu pegar uma pizza e dividir essa pizza em 8 pedaços e eu comer 2 pedaços desta pizza, eu estou comendo, na verdade, uma fração dessa pizza, né? Eu posso representar esses 2 pedaços que eu estou comendo da pizza com uma fração. Eu estou comendo 2 pedaços de um total de 8. Então, eu posso dizer que eu estou comendo 2/8 dessa pizza. Por quê? Eu comi 2 partes de um total de 8 que ela foi dividida, né? Então, fração são as partes que eu represento de um total que eu tinha, tá? Então, a gente vai ver isso agora conforme a aula vai caminhando, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui, olha. Ana, Clara e Matheus estão treinando para um campeonato de natação. Então, aqui, olha, eles estão aqui nessa piscina treinando aqui. Então, nós temos a Ana, a Clara e o Matheus. Então, ele pergunta assim, quantas raias há nessa piscina? O que são raias, gente? Raias são as divisões que eu tenho aqui, né? São essas linhas brancas aqui em que eu divido a piscina, né? Então, eu vou ter quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5 raias. 5 partes em que eu dividi a minha piscina. Aí ele pergunta assim, quantas raias estão ocupadas? Quantas raias tem pessoas nadando dentro delas? São 3, então olha, a Ana, a Clara e o Matheus. Então, 3 raias estão ocupadas. Aí ele pergunta assim, que fração pode ser usada para representar o número de raias que estão ocupadas? Como essa fração é lida? Então, olha, eu tenho um total de 5 raias, né? 1, 2, 3, 4, 5 raias. Quantas estão ocupadas? 1, 2, 3. Então, eu digo que eu tenho 3 raias ocupadas num total de 5. Em cima, gente, eu sempre represento o que foi aquilo que está ocupado, aquilo que eu comi, aquilo que eu peguei, aquilo que eu pintei. É a parte que eu utilizei. Embaixo, eu represento o quê? O total, a quantia de partes que tem. Se foi dividido, se foi pintado, né? Então, eu represento o total de partes. E em cima, eu coloco aquilo que foi utilizado, tá? E como que eu leio essa fração? 3 quintos, porque 5 eu leio como quintos. Então, 3 quintos, tá? Agora, Matheus tinha um compromisso e precisou sair mais cedo do treino. Após a saída de Matheus, como você representaria, usando uma fração, o número de raias ocupadas? Então, se o Matheus saiu dessa raia, ele foi embora, somente ficaram quantas raias ocupadas? 2 raias, num total de 5. Então, eu represento desta forma, 2 raias ocupadas, num total de 5 que tem na piscina. Então, 2 quintos. Tá? É importante vocês responderem no livro e deixar a resposta pronta ali no livro, como eu fiz aqui, tá? Então, nós vamos ver aqui como é que a gente vai para representar as frações, né? Então, revendo frações. Por que revendo frações? Porque lá no 4º ano vocês já viram fração. Então, a gente vai rever como a gente representa, tudo certinho. Então, olha aqui. Na figura abaixo, o círculo todo é o inteiro. Então, o círculo fechado aqui é o todo, é o inteiro, tá? A fração que indica as partes do círculo pintadas de verde é 5 sextos. Por que 5 sextos? Em quantas partes está dividida essa fração? Olha, então, esse círculo, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 é o todo. Indica a quantidade de partes em que ele foi dividido, tá? Quantas estão pintadas de verde? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 partes pintadas de verde, num total de 6, que era todas as partes divididas, tá? Então, como que eu leio essa fração? 5 sextos. Então, o numerador, que é o número que está em cima aqui, ó,
tá aqui, ó, numerador, que é o 5, o que ele vai indicar? Ele indica o número de partes do inteiro que estão sendo consideradas. Então, o que é sendo considerado? O que foi utilizado. Quantas partes ele pintou de verde aí? 5 partes. Então, é quanto eu pinto, quanto eu pego, quanto eu como, quanto eu uso. É o que eu considero, é aquilo que eu usei, precisei, pintei, comi, tá? É aquilo, a quantidade que eu estou considerando. E o denominador, que é o número que fica embaixo, é o número de partes iguais em que o inteiro foi dividido. Então, em quantas partes ele foi dividido? Em 6 partes. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes ele foi dividido. Então, é isso que é importante. Lembrar o quê? O número de cima é o numerador, é a quantidade de partes que eu considero. Que eu vou pintar, que eu vou usar, que eu vou comer. E a parte de baixo, que é o denominador, é o total de partes que foi dividido. Nunca podemos esquecer isso, tá? Então, olha lá. A fração que indica a parte pintada de laranja é 1/6. Tá certo, gente? Essa parte pintada de laranja chamar ela de 1/6? Tá, por quê? Porque eu só tenho uma parte de laranja de um total de quanto? De 6 partes que ele foi dividido, tá? Então, tá certo. Aí ele pede pra gente escrever a fração do inteiro correspondente à parte pintada de verde em cada figura. Então, olha aqui, olha. Eu tenho uma figura que foi dividida em quantas partes? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 é a quantidade de partes que foi dividido. Então, vou colocar ele embaixo, ó. Vai ser o denominador, 8. Quantas eu pintei de verde? Ó, ele pede para colocar a parte pintada de verde. Quantas eu pintei de verde? 1, 2, 3. Então, 3/8, com 8 embaixo, tá? Agora, B. Quantas partes ele foi dividido? O total de partes que ele foi dividido, ó. 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, o 5 vem embaixo, porque ele foi dividido em 5 partes. Quantas eu pintei de verde? 1, 2, 3, 4. Então, o 4 vai em cima, porque é a quantidade que eu pintei, tá? Agora, aqui a C. Quantas partes estão divididas? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, ele foi dividido em 18 partes. Quantas estão pintadas de verde? Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12 partes eu pintei de verde, num total de 18 que eu tenho, tá? Que foi dividido. Agora, aqui, ele pede para pintar a fração indicada em cada figura. Depois responda as questões. Olha, a professora não pintou, simplesmente risquei, mas vocês podem usar o lápis de cor em casa e pintar, tá? Pinta bonitinho. Então, ele pede pra gente pintar aqui 2/3. Então, quantas partes está dividida essa fração, essa barrinha aqui? Em 3 partes, ó, 1, 2, 3. Quantas que eu tenho que pintar? 2, porque eu tenho o número 2 aqui em cima, no numerador. Então, eu vou considerar 2 partes, ó, 1 e 2 que eu pintei, tá? A de baixo, 3/7. Então, em quantas partes está dividido isso daqui? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas que eu tenho que pintar? 3 partes eu vou ter que pintar. Então, tá pintado, ó, 1, 2, 3 eu pintei. 3/7. Aqui, a outra aqui, 5/8. Em quantas partes está dividido aqui? Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tá dividido em 8 partes. Quantas que ele pediu para mim pintar? 5. Então, vou pintar 1, 2, 3, 4, 5 partes eu vou pintar, tá? A última aqui, ó. 4/6. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está dividido em 6 partes. Quantas eu tenho que pintar que ele pede para mim pintar?
4. Então, vou pintar 1, 2, 3, 4 partes. Aí ele pergunta assim, olha, qual dessas frações tem o maior denominador? Então, vamos ver aqui, ó, denominador é o número que fica embaixo. Então, qual é aquela que tem o maior denominador? É o 5/8, porque o 8 é maior de todos aqui, né? Aí ele pergunta assim, e qual delas tem o menor numerador? Numerador é o número que fica em cima, é a parte que eu considero. Então, qual é? É o 2, né, gente? Olha aqui, ó, 2 é um número menor, tá? Então, 2/3 é a fração, tá? Até aí, acho que tá dando para acompanhar, né? Agora, vamos ver como é que a gente faz para ler uma fração. Olha lá. Para ler uma fração, devemos observar seu numerador e o seu denominador. Então, eu olho o número que está em cima e o número que está embaixo. Numerador, número de cima. Denominador, número de baixo. Então, vamos lá. Para denominadores menores que 10, olha essa observação. Para denominadores, os números que estão aqui embaixo, ó, tá até em preto aqui, ó. Menores que 10, cada fração é lida de maneira diferente. Veja os exemplos a seguir. Então, ó, quando o denominador é menor que 10. Então, olha, aqui eu vou ler o quê? 1/2. Por quê? 2 é a metade, é exatamente o meio. Se eu pegar uma barra de chocolate e dividir ela ao meio, quantas partes eu vou ter? 2. Então, eu falo que eu tenho 1/2, metade para cada lado. 1/2. Então, quando eu tenho uma barra e eu divido ao meio, eu vou dividir em 2 partes. Então, 1/2. Agora aqui, olha, 3/4, né? O 4 eu vou ler por quartos. Deixa eu vir aqui embaixo, que aqui é a sequência, né? Então, 1/2, 2/3. O 3 eu leio como terços, né? Porque é a terceira parte, divide em 3 partes, tá? Quando eu divido em 4 partes, eu leio quartos, ó. 3/4. Se ao invés de eu ter o 3 aqui em cima, eu tivesse o número 1, eu leria, como que eu iria ler isso? Eu ia ler assim, 1/4 ou 2/4. Eu tenho que ver o número que está aqui embaixo e o número que está em cima, tá? O 5 é quinto, né? Então, eu falo 1/5. Olha o exemplo aqui, ó. 1/5. Aqui, 4/6. Ó, o 4 eu vou falar normal e o que vai mudar é o 6 aqui embaixo, que eu chamo de sexto, né? Então, 4/6. 5/7, porque o 7 eu vou representar por sétimo, né? Então, 5/7. 6/8, porque o 8 eu vou chamar de oitavo. Então, 6/8. E o 9 eu chamo de nono. Então, 1/9, tá? Ou se eu tivesse aqui em cima o número 3, como que eu iria ler isso? 3/9, tá? Agora, olha aqui. Para frações com denominadores iguais, o número que está embaixo, tá? Igual a 10, 100 ou 1000, usamos os termos 10 eu uso décimo, 100 eu uso centésimo e o 1000 eu vou usar milésimo. Tá? Então, tem regrinhas que eu preciso obedecer. Então, se eu tiver o número 10 embaixo, eu vou ler décimos. Se eu tiver o número 100 embaixo no denominador, eu vou ler centésimo. E se eu tiver o número 1000 embaixo, no denominador, eu vou ler milésimo. Então, ó, 3 décimos, porque eu tenho 10 aqui. 17 centésimos, porque eu tenho 100. E 470 milésimos, porque eu tenho 1000 aqui, tá? Agora, mais uma regrinha. Para frações com denominadores maiores que 10, mais diferentes de 100, 1000 ou 10.000, usamos a palavra
avos. Então, se eu tenho o denominador, o número que está embaixo, maior que 9, desculpa, maior que 9. Aí, ou ele é igual a 10, 100 ou 1000, o que eu vou ler? Eu vou ler o número igual, só que eu vou acrescentar na frente a palavrinha avos. Então, olha, 11 avos. Aqui, 9, 23 avos. 43, 120 avos. Então, relembrando, se for até 9, eu dou o nome correto que ele tem. Eu dou meio, terço, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos e nonos. Se for igual a 10, eu falo décimo. Se for igual a 100, centésimo. Se for igual a 1000, milésimo. Mas, quando os números são maiores que 10, e eles são diferentes do que? De 100, de 1000, né? Ou de 10.000, eu vou acrescentar a palavrinha avos na frente, né? Então, olha aqui, como é que eu vou escrever cada uma dessas frações aqui, ó? 2 sétimos. Por quê? Porque é menor que 10, até 9. Olha lá. 7 décimos. Por quê? 10 é décimos que eu falo. 81, o quê? Centésimos. Por quê? Porque eu tenho 100, 100 eu vou falar centésimos. Agora aqui, ó, 9, 372 avos. Por quê? Porque não é 10, não é 100, não é 1000 e não é até 9, maior. Então, falo o quê? 9, 372 avos. Aqui, 57, 691 avos. Não posso esquecer a palavrinha avos, tá? Aqui, 312, 9.015 avos. Tá? Então, presta atenção na hora de falar a fração, para escrever a fração, como é que eu tenho que fazer, tá bom? Bom, então aqui ele pede para a gente representar a fração e ler aquilo que está pintado de amarelo, né? E ler não, escrever como a gente lê. Então, vamos lá. Escreva a fração que representa as partes pintadas de amarelo em cada figura. Depois, escreva como se lê essa fração. Então, eu tenho esse triângulo está dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4 partes. Então, o 4 vem aqui no denominador. E quantas partes estão pintadas de amarelo? 3. Então, eu vou ler o quê? 3 quartos. Olha aqui o 4 como eu represento, ó. O 4 é quartos. Então, eu vou representar como? 3 quartos. A B. Quantas partes está dividido esse círculo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o 7 vem embaixo, né? Quantas partes estão pintadas de amarelo? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou dizer o quê? Vou colocar o 5 em cima. E como eu vou ler essa fração? 5 sétimos, tá? Porque o 7 eu represento por sétimo. Voltando aqui agora na C. Quantas partes está dividido essa figura? Vamos lá, ó. Começando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela está dividida em 8 partes. 8 eu vou colocar embaixo, que é o total. Quantas estão pintadas de amarelo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o 6 vai em cima, no numerador. Como que eu leio essa fração? 6 oitavos, porque o 8 eu represento por oitavos, tá? Agora aqui, a D. Quantas partes está dividida essa figura? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, 18 vem para baixo, porque é o total que está dividido. Quantas estão pintadas de amarelo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o 10 vem em cima no numerador. 10
18 avos. Por que eu escrevo 10, 18 avos? Porque ele é o quê? Ó, maior que 10. Se é maior que 10, eu uso a palavra avos, né? Então, 10, 18 avos. Agora, vamos ver aqui. Veja como Valentina localizou a fração 1/5 na reta numérica abaixo e faça o que se pede. Então, olha o que a Valentina fez. Primeiro, eu localizei os números 0 e 1. Então, entre o 0 e o 1. Depois, dividiu o espaço entre esses números em 5 partes iguais. Então, ela dividiu em 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. A fração 1/5 está localizada no primeiro tracinho à direita do 0. Então, aqui, ó, entre o 0 e o 1, ela dividiu essa reta em 5 partes. Quando ela representou uma parte, ela representou o quê? 1/5, porque esse representa o primeiro risquinho de um total de 5 partes que ela dividiu. Então, agora ele pede assim pra gente, ó, localize as frações 2/5, 3/5 e 4/5. Olha, se esse daqui é 1/5, ela usou um risquinho, ela pôs 1/5, aqui vai ser o 2/5, porque ela está usando 2 num total de 5. O próximo vai ser o quê? 3/5, porque é o terceiro risquinho, num total de 5. E aqui, ela vai usar o quê? 4/5. Por quê? Porque é o quarto risquinho, né? Ela pegou o quarto risquinho, de um total de 5. Aí ele pede assim, como você faria para localizar a fração 5/5 na reta numérica acima? Converse com os colegas e o professor. Então, seguindo a ordem, se ela pegou um risquinho é 1/5, 2 risquinhos é 3/5, 3 risquinhos é 3/5, 4 risquinhos é 4/5. Então, o último risquinho aqui, que seria o número 5, vai ser o quê? 5/5, é o total, é o último risquinho. Então, ela fez o quê? Seria o total de risquinhos que ela tem. Ela pegou os 5 risquinhos de um total de 5. Então, aqui a gente pode dizer o quê? Que quando eu uso o total daquilo que eu tenho, eu estou representando o quê? O inteiro, né? Porque se eu tinha 5 risquinhos e eu usei os 5, eu peguei os 5, eu peguei quanto? Peguei tudo, o total, o inteiro, tá? Então, agora, vamos ver a fração de quantidade. Vamos lá, para a próxima página. Veja as frutas que a Cleo comprou na feira. Então, o que a fruta a Cleo comprou na feira? Olha, ela comprou 3 maçãs, 3 laranjas e 3 peras. Aí ele pergunta assim, qual é o total de frutas que a Cleo comprou? Quantas frutas ela comprou no total? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 frutas ela comprou no total. Aí ele pergunta assim, quantas são as peras? Quantas peras eu tenho aqui? Ó, tenho 1, 2, 3 peras. Por quê? Porque eu tenho 3 laranjas e 3 maçãs. As peras são 3. Bom, agora olha aqui. Eu vou representar a fração usando grupinhos, tá? Então, mudou um pouquinho. Vamos prestar atenção. Em sua opinião, podemos dizer que as peras correspondem a 1/3 das frutas? Converse com os colegas e o professor. Olha, gente, será que as peras vai representar 1/3 das frutas? Vai, se eu fizer como a professora fez aqui no livro, olha. Como que eu fiz? Eu separei por frutas diferentes. Então, eu separei em quantas partes eu dividi aqui, ó? Maçã, laranja e pera. Eu dividi em 1, 2, 3 partes. Então, as peras vão representar o quê? Uma parte de um total de 3 que eu dividi, porque eu tenho 3 frutas, o quê? 3 tipos diferentes de fruta. Então, eu dividi o meu grupinho, eu dividi em 3 partes, 3 tipos de frutas diferentes. Então, eu posso dizer o quê? Que a pera
ela representa um grupinho de um total de 3 que eu tenho aqui. Então, tá correto dizer 1/3. Então, vamos lá, olha. Para saber se as peras correspondem a 1/3 das frutas, precisamos descobrir quanto é 1/3 de 9. Observe o esquema. Então, muito simples, olha lá. 1 vai ser o número de partes do total de frutas que deve ser considerado. Então, as peras é um tipo de fruta, então vou considerar um tipo de fruta. 3. Número de partes iguais em que o total de frutas deve ser dividido. Então, eu dividi em 3 partes, por quê? Porque eu tenho 3 tipos de fruta, então eu dividi em 3 partes aqui, tá? Então, vamos completar o texto abaixo, olha. Ao dividirmos as 9 frutas que eu tenho aqui, ó, 9 frutas em 3 partes iguais, eu dividi em 1, 2, 3 partes iguais. Cada parte ficará com 3 frutas, é verdade isso? É, né, gente? Ó, 3 maçãs, 3 laranjas e 3 peras. Podemos representar essa situação pela divisão 9 dividido por 3, que é igual a 3. Tá certo, gente? Tá, porque eu tenho 9 frutas, dividi em 3 partes e eu fiquei com quantas frutas em cada parte? 3 frutas, tá? Aí, considerando apenas uma dessas partes, podemos dizer que as peras correspondem a 1/3 das frutas. Tá certo. Por quê? Porque como eu dividi em 3 partes, as peras vão representar uma parte de um total de 3 que eu tinha, tá? Então, vamos ver um exercício aqui embaixo, olha. Ao elaborar um cartaz, Mariana usou 1/4 da quantidade de canetas hidrográficas de um estojo com 12 unidades. Quantas canetas hidrográficas ela usou para confeccionar esse cartaz? Para calcular 1/4 de 12, repartimos igualmente as 12 unidades em 4 grupos. Por que eu vou dividir em 4 grupos? A fração aqui já me diz tudo, olha. Olha, ela usou 1/4 da quantidade de canetas iguais. Então, o 4 aqui já me diz o quê? Que as 12 canetinhas que ela tinha, ela dividiu em 4 partes. Então, se ela tinha 12 canetinhas e ela dividiu essas 12 canetinhas em 4 grupinhos, ó, 1, 2, 3, 4 grupinhos, em cada grupinho ela vai ter que colocar quantas canetas, ó? 3, com mais 3, 6, com mais 3, 9, com mais 3, 12. E ela usou 1/4 da quantidade de canetinhas. Então, aqui esse grupinho de 3 canetinhas, eu tenho o quê? Um total de 4. Essas outras 3 canetinhas aqui representam o quê? 1 do total de 4, então 1/4. Essas outras 3 canetinhas aqui representam o quê? Uma parte de um total de 4 que foi dividido. E essas outras 3 canetinhas aqui, ela representa o quê? Uma parte do total de 4 que foi dividido. Então, quantas canetas a Mariana usou para confeccionar o cartaz dela? Ela usou, na verdade, 1, 2, 3 canetinhas, porque 1/4 de canetinha corresponde a quantas? 1, 2, 3 canetas, tá? Então, ela dividiu as 12 canetinhas em grupinhos em 4 partes e usou 1/4. Se ela usou 1/4, quantas canetas eu tenho dentro de cada 1/4? 3 canetas, tá? Ó, agora vamos lá, continuando. Paulo ganhou R$80 do tio e quer guardar 3/8 desta quantia. Observe como ele fez para calcular quantos reais ele vai guardar. Então, vamos prestar atenção aqui, olha. A fração já me dá a dica de quantas partes esse dinheiro foi dividido. Em quantas partes ele foi dividido? Em 8, olha,
3/8. Então, 8, o denominador não indica a quantidade de partes que foi dividida, então significa que ele dividiu esse dinheiro em 8 partes, tá? Então, se ele tem R$80 e ele dividiu os R$80 em 8 partes, ele vai ficar com quanto? Vamos fazer a conta, ó. 8 na tabuada do 8 é 1. 1 vezes 8, 8. Para chegar no 8, 0. Abaixo, 0. 0 dá para dividir por 8? Não dá, então eu coloco o 0 aqui. Então, olha, quando ele dividiu 80 por 8, significou o quê? Que 1/8 de 80 é igual a 10, porque vai ser 10 mais 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 10. 8 partes. Cada parte vai ter quanto? 10. Então, 1/8 é igual a 10. Mas se ele guardou 3/8 desse dinheiro, ele vai guardar quanto? Ele vai guardar 1/8, mais 1/8, mais 1/8. Então, ele vai guardar 3/8. Se 1/8 vale 10, eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar por quanto? Por 3. Por quê? É 3 vezes 1/8. Então, 3 vezes 1/8 é 3 vezes 10, porque 1/8 vale 10. Então, 3 vezes 10 vale 30. Então, o Paulo vai guardar, na verdade, R$30. Por quê? Porque ele vai guardar 1/8, mais 1/8, mais 1/8. Se cada 1/8 vale 10, ele vai guardar 10, mais 10, mais 10, que são R$30. Agora, olha aqui o que ele vai fazer. Paulo vai gastar 4/8 da quantia que ganhou do tio em um presente para sua irmã. Quantos reais ele vai gastar com o presente? Então, ele vai usar 4/8. Então, ele vai usar 1/8, mais 1/8, mais 1/8, mais 1/8, que são 4/8. Se cada 1/8 vale 10, ele vai usar 4/8, vai ser 4 vezes 10, que vai ser quanto? 4 vezes 10, 40. Então, ele vai gastar R$40 para ganhar o presente do seu tio. Para comprar o presente para sua irmã, desculpa. Para comprar o presente da sua irmã, tá? Então, olha aqui, ó. Vamos ver o próximo para entender. Desenhe 2 dúzias de laranjas, separando-as em 2 grupos com a mesma quantidade de laranjas cada uma. Depois responda as questões. Então, 1 dúzia é igual a 12. 2 dúzias vai ser igual a 24. Ele pediu para a gente desenhar, então, as 24 laranjas e depois dividir em 2 grupos com a mesma quantidade cada um. Então, olha, eu desenhei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Então, tem 24 laranjas aí. Aí, ele pediu para dividir em 2 grupos. Então, eu dividi um grupinho com 12 aqui e outro grupinho com 12 laranjas aqui. Aí, o que ele pergunta? Quantas laranjas você desenhou em cada grupo? Olha, aqui nesse grupinho eu desenhei 12. E nesse grupinho eu desenhei 12. Então, em cada grupinho eu desenhei 12 laranjas. Aí ele pergunta assim, quanto é 1/2, né? Metade de 24 laranjas. Olha aqui, gente. Eu tinha 24 laranjas e dividi ao meio em 2 grupos. Então, quanto que é a metade de 24? É 12, né? Ficou com 12 para cá e 12 para cá, 12 laranjas. Agora, olha a observação de baixo. Se as 2 dúzias de laranja, que são as 24 laranjas, forem separadas em 3 grupos com a mesma quantidade de laranjas, cada uma, quantas laranjas ficarão em cada grupo? Então, se eu pegar essas 24 laranjas que eu tenho aqui, e dividir em 3 grupos.
Agora eu vou ter que dividir não na metade, mas em 3 grupos. Olha, ele pede para dividir em 3. Quantas laranjas eu vou pôr em cada grupinho? Vamos pensar, olha, se eu tenho 24 e eu preciso dividir por 3, porque ele pede para dividir em 3 grupos, quantas laranjas vão caber em cada grupo? São 8 laranjas, porque 24 dividido por 3 igual a 8. Então, ficaria assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividiria aqui um grupinho aqui, ó. Aqui estaria dividindo no grupinho. Aí, depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividiria o outro grupinho aqui. Aí sobraria quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ficaria com um grupinho com 8 aqui, outro grupinho com 8 aqui e mais um grupinho com 8 laranjas aqui, porque aí eu teria dividido por 3. Então, ele pergunta assim pra gente, quanto é 1/3 de 24 laranjas? Se eu dividir em 3 grupinhos, quantas laranjas ficou em cada grupinho? 8 laranjas, então 1/3 de 24 é igual a 8 laranjas. É muito fácil, né? Basta eu pegar a quantidade que eu tenho, o total, e dividir pelo que ele está pedindo para mim dividir. Então, aqui ele fala assim, ó, quanto que é 1/2 de 6? Metade de 6. Quanto que é metade de 6? É a mesma coisa que eu pegar o 6, que é o total, e dividir em 2 partes. Quanto vai caber em cada parte? 3, né? Porque vai ficar 3 para um lado e 3 para o outro, dividir ao meio. Continuando aqui, ó, 1/4 de 36. Então, se eu pegar um total de 36 e dividir em 4 grupinhos, quanto que é 36 dividido por 4? É igual a 9, porque 9 vezes 4 é igual a 36. Então, se eu pegar 36 e dividir em 4 grupinhos, cada grupinho vai ter o que dentro? Quanto? 9. 9 dentro de cada grupinho, tá? A metade ou meio de 50. 50 dividido por 2 é igual a 25. Então, se eu pegar 50 e dividir ao meio, eu vou ter o que de um lado? 25 e do outro lado 25, porque eu estou dividindo ao meio, tá? Então, para calcular é fácil. Eu pego o total que ele me dá, que é 6, e divido pelo denominador aqui, ó. 6 dividido por 2, 3. 9 dividido por... Desculpa, 36 dividido por 4, 9. 50 dividido por 2, 25, tá? Agora, nós vamos comparar as frações. A gente vai ver tamanhos de fração. Então, vamos lá, olha lá. Comparação de frações. A porteira do sítio de Antônio foi feita com 10 tábuas iguais de madeira, né? Ele quer pintar essas tábuas usando 2 cores diferentes. Observe ao lado o desenho da porteira e responda às questões. Então, olha como ele pintou a porteira do sítio dele. Então, aqui, essa parte de cada porteira, ele pintou, ó, azul, branco, azul, branco, azul. A outra parte da porteira, ele começou igual, ó, azul, branco, azul, branco, azul, tá? Daí ele pergunta assim, quantas tábuas serão pintadas de azul? E quantas serão pintadas de amarelo? Então, ele deu no exemplo aqui pra gente ver. Quantas partes foram pintadas de azul, ó? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 ele pintou de azul e de amarelo, que tá representado em branco aqui, né, gente? Ó, então, vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 4 ele vai pintar de amarelo, né? É amarelo, tá aí. Tô vendo branco, mas é amarelo. Vai pintar de amarelo. Que fração indica o total de tábuas que serão pintadas de azul? Então, vamos ver. Se ele vai pintar 6 de azul, um total de quanto? Um total de 10. Então, ele vai pintar 6 num total de 10. 6 décimos. Já está representado aqui. E que fração indica o total de tábuas que serão pintadas de amarelo?
né? Quantas ele vai pintar de amarelo? 4, num total de 10. Então, 4 décimos, tá? Pessoal, não usem esse risquinho aqui da resposta como traço da fração. Vocês estão vendo que eu tô colocando para cima, né? Esse risquinho aqui é o da resposta, tá? Agora, vamos para a próxima. Como todas as tábuas são do mesmo tamanho, podemos dizer que a parte da porteira pintada de azul é maior que a pintada de amarelo. Tá certo, gente? Será que ele vai pintar uma parte maior de azul do que de amarelo? Ele vai. Por quê, gente? Porque eu tenho mais tábuas pintadas de azul do que de amarelo. Então, o total que ele vai pintar de azul é maior do que ele vai pintar de amarelo. Complete a afirmação abaixo com as frações que você escreveu nos itens B e C. Então, vamos lá. 6 décimos é maior que o quê? Que 4 décimos. Essa parte aqui, se é 6 tábuas que ele vai pintar mais tábuas do que de amarelo, que é 4 décimos, tá? Ou então eu posso representar assim, ó, 6 décimos é maior que, olha o sinal aqui de maior que, tá substituindo a palavrinha aqui, ó. É maior que 4 décimos. Por quê? Porque eu vou pintar muito mais partes de azul do que de amarelo. Então, 6 décimos é maior que 4 décimos. Um exemplo fácil para vocês. Se eu tivesse uma pizza e dividisse em 10 partes, eu comeria 6 partes e a minha colega comeria 4 partes. Quem vai comer mais pizza? Eu que estou comendo 6 pedaços ou ela que está comendo 4 pedaços? Com certeza, eu que estou comendo 6, né? Então, é a mesma coisa aqui. 6 tábuas pintadas de azul representa uma parte maior do que 4 tábuas pintadas de amarelo, tá? Então, vamos ver aqui. Observe a figura abaixo, responda as questões a seguir. Então, eu tenho uma barrinha aqui. Ela está dividida em 3 cores. Vermelho, verde e roxo. Vamos representar a fração de cada parte pintada de vermelho aqui. Vermelho. Quantas partes está dividida? Primeiro, eu tenho que saber quantas partes foi dividida. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, o número que vai vir embaixo vai ser sempre o quê? O 8, porque está dividido em 8 partes. Em cima, eu vou colocar as partes da cor pintada. Então, vermelho. Quantas partes estão pintadas de vermelho? 1, 2, 3, 4. Então, 4 oitavos está pintado de vermelho. De verde, novamente está dividido em 8 partes, então o 8 sempre vai vir aqui embaixo. Quantas partes estão pintadas de verde? 1, 2, 3. Então, 3 oitavos estão pintados de verde. E roxo, um total de 8 partes que foi dividida, eu tenho uma parte de roxo aqui, né? Então, 1 oitavo é roxo. Agora, olha o que ele pergunta aqui. A parte da figura pintada de vermelho é maior ou menor que a parte pintada de verde, gente? É lógico que é maior. Por quê? Porque aqui eu tenho 4 partes pintadas de vermelho. E aqui eu tenho quantas partes? 3 partes. Então, esse espaço aqui é maior que este aqui, tá? Bom, agora a próxima. A parte da figura pintada de roxo é maior ou menor da parte da figura pintada de verde? Olha aqui, gente. É menor, né? Porque eu só tenho essa partezinha pintada de roxo, enquanto aqui eu tenho tudo isso pintado de verde. Então, é menor. Então, eu vou completar as afirmações abaixo com as frações indicadas no item A. Então, vamos lá, ó. Item A. 4 oitavos é maior que 3
oitavos, não é? Essa parte aqui é maior que essa. Então, 4 oitavos é maior que 3 oitavos. Ou então, usando o símbolo maior que. 4 oitavos é maior que 3 oitavos. Agora aqui. A última aqui, ó. 1 oitavo é menor que 3 oitavos, porque a gente colocou aqui, ó, a parte da figura de roxo é menor que a pintada de verde. Então, 1 oitavo é menor que 3 oitavos. Ou, usando o símbolo, né, menor que. 1 oitavo é menor que 3 oitavos. Dá para ver na própria figura, a gente consegue identificar, né? Continuando, vamos agora para a última parte de hoje aqui da aula. Vamos lá. Karina e seus 2 irmãos colecionam selos. Eles ganharam 32 selos de sua mãe e dividiram da seguinte maneira. Karina ficou com 4 oitavos do selo, Cássio ficou com 1 oitavo dos selos e Bruno ficou com 3 oitavos do selo. Bom, como é que eu vou saber quantos selos cada um ficou? Primeiro, já tem uma dica que mostra pra gente aqui, olha. O que ele mostra pra nós aqui? Que se eu tenho a fração 4 oitavos, 1 oitavo e 3 oitavos, significa que esses 32 selos foram divididos em 8 partes, em 8 grupinhos, tá? Então, 32 dividido por 8 é igual a 4, porque 4 vezes 8, 32. Então, ó, cada grupinho ficou com quanto? 4 selos. Então, 1 oitavo é igual a 4 selos. 4 selos é igual a 1 oitavo. Bom, e 4 oitavos vai ser o quê? 1 oitavo, mais 1 oitavo, mais 1 oitavo, mais 1 oitavo. Então, eu tenho 4 vezes 1 oitavo. Então, 1 oitavo não vale 4? Então, vai ser 4 vezes 4. 4 vezes 4 igual a 16. 3 oitavos vai ser o quê? 1 oitavo, mais 1 oitavo, mais 1 oitavo. Então, vou ter 3 vezes 1 oitavo. 1 oitavo não vale 4, então vai ser 3 vezes 4, que é igual a 12, tá? Então, aqui eu já consigo identificar a quantidade de selo que cada um ganhou. Olha aqui, ó. Karina vai ficar com quanto? 16 selos, porque ela ficou com 4 oitavos, ó, 1 oitavo, mais 1 oitavo, mais 1 oitavo, mais 1 oitavo, que é 4 mais 4, mais 4, mais 4, que é igual a 16, 4 vezes 4, 16. O Cássio ficou com 4 selos. Por que o Cássio vai ficar com 4 selos? Porque ele ficou com 1 oitavo dos selos. 1 oitavo é igual a 4 partes, 4 selos, desculpa. E o Bruno vai ficar com quantos selos? 12 selos. Por quê? Porque ele ficou com 3 oitavos do selo. Então, ele vai ficar o quê? Com 4 mais 4 mais 4, que é igual a 12 selos, tá? Aí ele pergunta assim, quem ficou com mais selos e quem ficou com menos? Então, a gente pode dizer, observando aqui o quê? Que a Karina ficou com mais selos. E o Cássio ficou com menos selos. Por quê? Porque ele ficou com 4. A Karina ficou com 16 e o Cássio ficou com 4, tá? Agora, nós vamos escrever em ordem decrescente as frações que representam a quantidade de selos que cada um dos irmãos ficou. Ordem decrescente é do maior para o menor. Então, quem que ficou com a maior parte? Não foi a Karina? A Karina ficou com quanto? 4 oitavos. Então, vou colocar 4 oitavos aqui. Em seguida, quem ficou? O Bruno, que ficou com 12. O Bruno ficou com quanto? 3 oitavos. Então, vou colocar 3 oitavos aqui. E, por último, foi o Cássio, que ficou com 4 selos, que é igual a
1/8 dos selos. Então, vou colocar 1/8. Então, 4/8, que é 16. Depois, 3/8, que é igual a 12. E 1/8, que é igual a 4. Ordem decrescente, do maior para o menor. Agora, vamos olhar isso aqui. Olha lá. Os retângulos abaixo têm o mesmo tamanho. Olha, todos esses retângulos que estão desenhados aqui embaixo, eles têm o mesmo tamanho, tá? Observe que cada retângulo está dividido em partes iguais. Escreva a fração do inteiro que representa a parte pintada de amarelo em cada caso. Então, olha aqui, esse primeiro aqui está dividido em quantas partes? Em duas, né? Então, em duas partes. Então, o 2 vem embaixo. Quantas partes estão pintadas? Uma. Então, 1/2, ó, metade, né? Agora, a próxima aqui. Esse retângulo foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3. Então, o 3 vem embaixo. Por que eu vou colocar o 1 aqui? Porque só tem uma parte pintada. Então, 1/3, uma parte pintada no total de 3. Agora, esse retângulo foi dividido em quantas partes? Em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Então, o 4 vem aqui embaixo. Por que eu vou colocar o 1 aqui em cima? Porque tem uma parte pintada. Então, um total de 4. 1/4. Aqui o último aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele foi dividido em 6 partes. E quantas foram pintadas? Uma parte. Então, 1/6. Agora, olha aqui. Agora, nós vamos comparar essas frações e vamos usar os símbolos maior que e menor que. Então, olha lá. Lembrando que os retângulos são todos iguais, o mesmo tamanho. Eles só foram divididos, né? Assim, em quantidades de partes diferentes. Porque aqui a primeira foi dividida em 2, ou aqui em 3, aqui em 4 e aqui em 6. E nós vamos ter que ver que a parte amarela, se ela é maior ou menor em cada caso. Então, vamos ver aqui, ó. Meio. Essa parte aqui, ó, que eu dividi ao meio, ela é maior ou menor que essa parte aqui que tá pintado de amarelo aqui, ó, onde eu dividi por 1/4? Ela está o quê? Meio é maior que 1/4. Vocês querem um exemplo? Se eu pegar uma pizza e dividir ao meio, eu vou comer metade da pizza, tá? Agora, se eu pegar a pizza e dividir em 4 pedaços e eu comer só um pedaço dessa pizza, eu vou comer um pedaço maior ou menor de pizza? Comer um pedaço menor. Então, meio é maior que 1/4. Olha, a gente consegue enxergar até aqui, ó, onde está pintado, que é menor. Ó, essa parte aqui é menor que essa, tá? Agora aqui, 1/3 é maior ou menor que meio? Olha aqui, ó, essa parte pintada aqui, ela apresenta um volume maior ou menor que esse aqui? Ele é o quê? Menor, né, gente? A gente consegue identificar. Mesma coisa, se eu pegar uma pizza e dividir ao meio, comer metade. Ou se eu pegar uma pizza e dividir em 3 partes, eu vou comer um pedaço maior quando eu divido na metade ou quando eu divido em 3 partes? Claro que quando eu divido na metade. Então, 1/3 é menor que meio. Olha, a gente consegue ver aqui o tamanho, né? O próximo, 1/2 e 1/6. Novamente, olha, na metade aqui ou em 6 partes aqui. A gente consegue ver, né? Aqui ele fala assim, explica aos colegas e ao professor como você pensou para fazer as comparações da atividade. Se a gente olhar aqui o que está pintado, né? A gente já consegue identificar, né? O quê? Que a parte pintada de metade é maior do que a parte pintada de 1/6, né? Agora, 1/6 e 1/3 ele está pedindo para a gente comparar. O que é? 1/6 vai ser menor que 1/3. Por quê? Porque aqui eu tenho, ó, uma parte bem menor do que eu tenho aqui onde é 1/3, tá? Agora, 1/6 e 1/4. Olha, 1/6, esse pedacinho aqui,
ou esse aqui? Qual que tá maior, né? 1/4 tá maior, então 1/6 é menor que 1/4, né? Olha o sinal aqui, menor que. Agora, entre 1/3 e 1/4, olha, 1/3 que eu tenho aqui e 1/4 que eu tenho aqui. Qual que é maior? 1/3 vai ser maior que 1/4. A gente consegue ver a representação? Só de bater o olho a gente consegue enxergar qual parte que é maior, né? Aí fica mais fácil para identificar. Bom, pessoal, por hoje a nossa aula de fração nós vamos parar por aqui, né? Já